Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, hoje à distância, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Após negociações construtivas, diz um comunicado, as partes, e falo de Cristina Ferreira e da SIC, põem termo ao litígio existente. Ambos os lados expressam satisfação com a resolução encontrada. Era previsível, não é? Penso eu que haveriam de chegar a acordo. Não era assim tão previsível porque as últimas notícias davam uma crispação bastante grande entre as duas partes, mas se chegaram a acordo só pode ser bom para ambos. Não é útil nem para o grupo empresa, nem para a Cristina. De condenações da empresa da Cristina Ferreira, sim, quer pelo Tribunal de Lisboa estava com penhora sobre os bens, não? Quer pelo Tribunal de Sintra. Sim. Não tenho muito a dizer sobre isso. Houve alguém que não cumpriu um contrato que tinha assinado e que tinha estabelecido, e a empresa que a tinha contratado considerou-se, na minha perspectiva, bem, que tinha sido prejudicada, como é óbvio, tendo em conta a pessoa que era e, portanto, e tudo aquilo que estava à volta dessa pessoa. Pediu uma indenização, ganhou em tribunal e teve que ser pago. Portanto, sim, não me parece que... Na realidade, a Cristina não se portou bem, não é? Pois é isso. Violou um contrato, violou claro, um contrato, rompeu um contrato que tinha assinado. Como é evidente. E que foi muito relevante para o grupo empresa e para a SIC em particular. Portanto, claro que sim, tudo o que estava à volta. A contratação dela, portanto, e o facto dela ter saído como saiu, não foi bonito, isso é evidente, não respeitou o contrato. Presumo que não tem relação uma coisa com a outra, mas a revista, em papel pelo menos, que a Cristina Ferreira publica, também desaparece das bancas. Já há tempo que se falava que a revista não estava bem, portanto, do ponto de vista financeiro e até já, eu penso que há mais de um ano que se vem falando que a revista não, desde que a não estava saiu, em grande... não é? Desde que a Senda saiu. Exato, que o grupo angolano saiu. E, portanto, enfim, a revista não tendo condições financeiras para subsistir, tem um fim inevitável, não é? Admito que isso também possa ter a ver com alguma erosão da imagem da própria Cristina. Eu acho que a saída dela do grupo empresa para a imagem dela não foi boa e viu-se depois nas audiências que ela teve quando regressou à TVI. A gestão dela na TVI também não foi de grande sucesso, agora está a correr melhor, mas também porque a equipa foi reforçada com o Zé Eduardo Muniz, e esse processo é um processo que desgastou a imagem dela. Tanto assim que ela teve que fazer uma coisa que tinha mais ou menos afirmado ou garantido que não iria acontecer, que vai ter voltado para as manhãs, da TV. Há aqui um processo, portanto, que se paga estas operações, esta montanha russa na carreira destas estrelas, acabam por ter uma ilusão e são faturas que se pagam. Eduardo Oliveira Silva. Há pouco a dizer, diria que concordo com a ideia de que a saída dela foi muito pouco airosa da SIC. Quanto ao resultado, enfim, se as partes se entenderam muito bem, eu acho que o que demonstra é que nem sempre uma pessoa que tem uma excelente capacidade de comunicação para determinados programas tem a capacidade de ter um diretor-geral ou um administrador e, portanto, é manifestamente o caso dela, não é? Portanto, para mim é um caso encerrado. Espero que tenha uma boa carreira como apresentadora, que é o que ela é. Muito bom. Uma ida ao parlatório, graças e desgraças de 3 líderes do PCP. É assim que se chama o trabalho da Renascença na véspera do Congresso do PCP, nas comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. É este fim de semana, presumo. A Renascença juntou no Forte Peniche Carlos Carvalhas, Jerónimo de Sousa e Paulo Raimundo, os 3 últimos líderes comunistas, que publicou esta segunda-feira, está disponível desde segunda-feira, em uma entrevista conduzida por Cristina Nascimento e Susana Madureira Martins. É uma iniciativa de facto inédita e de grande originalidade da Renascença ter juntado os 3 ex-líderes não, o atual líder e os 2 anteriores do Partido Comunista Português.
É uma iniciativa muito interessante porque nós sabemos um pouco o historial, nós que vivemos na Renascença durante bastantes anos e sobretudo nos anos 80, tu, Rui, viveste também depois numa segunda época, mas eu lembro-me que em 1989, eu não tenho a certeza se é este ano, mas eu penso que foi pela altura da queda do muro, que houve aqui uma entrevista que se fez aqui na Renascença, que foi uma coisa muito falada, a primeira entrevista com Álvaro Cunhal na Renascença, isto é, a vinda de um líder do Partido Comunista, na altura ex-líder, à Renascença. Lembra-me, isto foi na altura em que Henrique Mota era diretor de informação da Rádio Renascença. Exatamente. É bom recordar o papel e o trabalho que Henrique Mota teve aqui ao longo dos anos na Renascença. Ele lembrou-me há relativamente pouco tempo que o primeiro líder comunista que teve também acesso à Renascença na altura foi Carlos Carvalhas. Portanto, foi a primeira vez que um líder comunista entrou. Foi um teste. E isto revela, de facto, a forma como a Renascença tem acompanhado e bem o sinal dos tempos e se tem mantido como uma informação de referência que já se afirmava nessa altura nos anos 80, portanto... Do século passado. E foi de facto uma experiência incrível essa entrevista com Álvaro Cunhal, onde esteve o Henrique Mota, onde esteve Jaime Nogueira Pinto e onde eu próprio também tive a sorte e o privilégio de ter estado. Luís Marques, como é que olhas para esta iniciativa da Renascença de juntar os três líderes comunistas? Bem, eu não tenho a sorte dos meus amigos terem trabalhado nesta estação no século passado, é bom referir. Exatamente. Mas só colaborei em tempos num programa de economia, onde davam os comentários. Mas só posso dizer que é uma excelente iniciativa e é meritório que uma estação com estas características, uma rádio com esta vocação católica, não é tanto a Igreja Católica, que tenha esta liberdade de poder fazer este tipo de trabalhos. Estou ansioso por ouvir e prestigia a Rádio Renascença. E isso obviamente é bom para os profissionais desta casa. Eduardo. Posso? Não, eu ia só esclarecer aí um aspecto que pode haver quem nos ouça algum mal-entendido. É que realmente não havia presença física dentro das instalações da Rádio Renascença, mas declarações do Partido Comunista havia. Eu entrei em 1976, finais, mas também havia uma grande agressividade da parte do PCP relativamente à Renascença, porque eu ia às conferências de imprensa do Hotel Vitória e qualquer que fosse a pergunta que eu fizesse, o Dr. Álvaro Cunhal dizia sempre: aí está a pergunta que a direita quer fazer. Havia assim uma coisa, e o tipo até se sentia mal, não é? Havia assim uma certa pressão. As relações não eram as melhores, não é? Eu depois entrevistei-o já na RDP e ele uma vez disse: você está a perder qualidades, não me perguntou nada do Afeganistão e tal. Tu eras o jornalista de direita. Qualquer um era. Agora, relativamente à iniciativa, muito boa, muito interessante e também, sobretudo, pelas respostas, porque realmente se há coisa monolítica é o Partido Comunista Português. Eu realmente, se tivesse alguma dúvida, ficava esclarecido, porque eu estive a ouvir a entrevista e o que diz um, dizem todos. Mas há uma cassete, não é? Onde vai um, vão todos. Cassete é igual. Com sotaques diferentes. Um mais do sul, o outro mais do norte, enfim, mas é tudo. Imagina, isso é totalmente impossível. Imaginemos fazer isso com os 9 líderes do Partido Socialista ou os 19, tirando os que já cá não estão, infelizmente, do PSD, não é? Bem, isso era um comício. Os 19 líderes do PSD eram. Era sobre um cafarnão que ninguém se entendia. Ninguém se entendia, de certeza. E não era tão civilizado, de certeza. Sim, e ninguém se entenderia, certamente. Por acaso faz alguma impressão que um líder com o Raimundo, não é?
Paulo Raimundo, sim. Paulo Raimundo, muito mais novo que os outros, desta nova geração, tenha um discurso que é exatamente igual ao dos anteriores. Causa alguma impressão, não é? O envelhecimento daquele partido e a incapacidade de renovação dos novos dirigentes. Porque isso não acontece em mais nenhum partido, né? Tanto da esquerda como Sendo da direita. Quem ouve aquilo percebe o resultado eleitoral. Sempre percebe Sendo um que, bocado. tanto quanto eu sei, hoje no Comitê Central do PC não há nenhum elemento que tivesse sido preso. Não, o último foi Ruben. O último foi Ruben Carvalho. Mas mesmo no caso daquela senhora que é líder parlamentar, também é exatamente a mesma coisa. Sim, o mesmo também discurso. é jovem, não é? Relativamente jovem ainda. E, no entanto, o discurso é igual. Nós estamos a ouvi-los como se nós não tirássemos a imagem, não é? E o sotaque e algumas intuações próprias, portanto, da personalidade de cada um deles. Podíamos estar a ouvir o Jerónimo ou até outro, não é? Qualquer. Sim, o Carvalhas. Ou Carvalhas, não é? Bom, é estranho. Muito bem. Muitos parabéns à Renascença, sem dúvida, por esta iniciativa. Agora, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu vi na CMTV, atenção, este registro que eu gostava de deixar aqui, vi na CMTV. Marisa Liz publicou no Instagram uma coisa que se chama Mudar a Canção, com a participação de vários músicos, Paulo de Carvalho, Carlão, Cláudia Pascoal, Diogo Pissarra, Neina, Bárbara Tinoco, Simone, entre outros. É um hino, um manifesto pela mudança contra a violência doméstica e do género, o genocídio e o racismo. Eu quero e posso mudar, não deixo o medo vencer, dizem eles. A liberdade é o que me convém, homofobia não me convém. Eu gosto de acreditar que é possível mudar e ver o amor a vencer. Amor é poder, xenofobia a mim não me convém. A liberdade, diz, em dado momento, Simone, a liberdade a mim fez-me tão bem. A vida sem ser livre não é vida para ninguém. Isto é uma velha canção que a Marisa Liz transformou com uma nova letra e que é claramente de intervenção. Era uma canção das tunas académicas. Poderá estar de regresso, presumo eu, canções com maior intervenção como houve no passado. De maior intervenção política e social como houve no passado. Bom, este era o registro que eu queria deixar aqui neste nosso momento sobre os mídia, mas há uma questão que parece que envolve a RTP, não é? Que vocês estavam aqui a falar há pouco. Eu gostava de já agora aqui também na nossa abertura, a RTP foi considerada uma empresa, uma das 4 empresas que estão completamente fora da análise do grupo de trabalho que vai decidir, ou pelo menos vai indicar, quais são as empresas públicas que devem ou que podem ser privatizadas e aquelas que vão ser, ou aquelas que são consideradas estratégicas. Mas antes disso, portanto, antes dessa análise, já há 4 empresas que estão completamente fora de tudo isso. Portanto, são as empresas que eu chamaria super estratégicas. E uma delas é a RTP. Portanto, é a RTP, as Águas de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e a Companhia das Lesírias. Mais ou menos a mesma coisa, não é? Sim, do ponto de vista estratégico. É interessante perceber que as Águas de Portugal são completamente fora de toda a discussão sobre a estratégia, portanto são obviamente empresas super estratégicas. É pena que nós já não temos nenhuma empresa, por exemplo, na área da energia, não é? Também, ou das telecomunicações. Pelos vistos não são áreas estratégicas para Portugal. Mas, de qualquer das formas, era só fazer aqui essa... Já estão todas vendidas? Pois, eu sei, exatamente. O Eduardo, Luís Marques? Sim, Eduardo. Luís Marques. Eu não tenho grandes comentários a fazer. Fazer uma comissão e depois excluir logo empresas à cabeça, parece-me que é um bocado ilógico, não é? Mas, enfim, não será um direito... A Caixa Geral de Depósitos, percebo, do ponto de vista, digamos, para manter um banco sob controlo português, não é? Admito que sim, as outras não. Era bom que esse banco se diferenciasse de uma forma muito clara do resto da banca, porque pelos vistos é rigorosamente igual.
Mas não tudo se bem. diferencia em nada e além disso, olha, há pelo menos uma coisa que a RTP fornece em troca da taxa, não é? Da CAV, que são serviços Sim. enfim, fornece-nos Claro, canais de televisão e de rádio. Já aqui A falámos Caixa disso Geral de várias vezes. Depósitos, por 5,95€ não dá nada, ainda gera o dinheiro deles e ganha mais das comissões do que dos negócios que faz. Exato. Acho que também em relação às águas de Portugal também não temos nenhumas dúvidas, que obviamente devem ser, digo eu, deve ser uma empresa estratégica para o país, não é? Sim, essa parece-me que sim. Deixe-me só aqui, relativamente às notas iniciais, não sei se fomos um bocadinho mais à frente, se calhar falar sobre a política internacional, pelo menos a semana passada falámos disso, e eu a propósito desse tema, gostaria de referir aqui um acontecimento que tem alguma relevância para quem acompanha tanto os mídias, alguns mídias. O Paul Krugman, que foi Prémio Nobel da Economia e é articulista do New York Times há 25 anos, comunicou esta semana que vai deixar de escrever no New York Times, o que é um acontecimento relevante para quem a segue, quer o jornal, quer este Krugman. Ele não são conhecidas as razões porque ele vai deixar de escrever no jornal. Ele foi um fortíssimo crítico da campanha do Donald Trump e um grande apoiante, aliás, conselheiro até do Biden. Poderão ter estes dois factos, ter aqui alguma relação, mas ele na crónica de despedida, que foi publicada esta semana, faz um balanço de 25 anos, que é um texto notável, que eu recomendo a quem puder ler, porque vale a pena, que faz um balanço extraordinário sobre o que era o mundo há 25 anos, o que é o mundo atual. Recomendo que quem puder recuperar esse texto o leia. Muito bem. Televisões do mundo inteiro dedicaram largas horas à reabertura de Notre-Dame de Paris, a catedral que o mundo não aceitou perder, para citar o título na primeira página do Público, logo no dia 7, o Estado secular, no fundo, rendido à Catedral de Paris. Um excelente discurso de Macron, que eu por acaso tive a oportunidade de ouvir na TV 5 Monde, muito bem dito, dando peso e acentuando a substância das palavras, com a gravitas adequada à importância do momento, e reafirmando uma coisa que não é habitual em França, que é reafirmando o legado de França, mas a sua abertura à humanidade e ao mundo, que ultimamente, ou muitas vezes, não é comum, não é? Chamar os bombeiros, por exemplo, foi, portanto, para a cerimónia, foi um gesto público de reconhecimento, mas também de alcance político, não é? Sobretudo dada a situação que o Macron vive. Como é que vocês seguiram? Como é que viram esta... E a presença do Trump, atenção. Claro. Que era... É interessante duas coisas em relação aos bombeiros. Eu fiz questão ontem de ver o filme, que já há um filme, não sei se vocês já viram, que chama-se Notre-Dame em Chamas, que é exatamente o filme sobre o incêndio, não é? É um filme de 2022, salvo erro. Que foi, e mostra ali exatamente o papel que os bombeiros têm e uma ação que eles têm de um ponto de vista de um risco imenso, portanto, porque foram apagar o fogo no campanário, portanto, tirando uma parte que estava em chamas e conseguiram dominar, e portanto todo o papel que os bombeiros tiveram ali. E é evidente que era óbvio que o papel deles tinha que ter sido reconhecido. Foi uma operação que ainda por cima teve o mérito, apesar de tudo, de não houve mortos, portanto nenhum bombeiro morreu, nem bombeiros, nem polícia, houve apenas 2 ou 3 feridos, penso eu que sem grande gravidade, mas não houve vítimas mortais nesse incêndio. E também é preciso frisar um grande desígnio que na altura Macron definiu, que era em 5 anos queremos a catedral reconstruída, e de facto 5 anos depois a catedral está basicamente, enfim, ainda tem alguns acabamentos, como é evidente, mas está reconstruída. Portanto,
é também um símbolo da velha Europa, portanto, que é a velha Europa cristã, não é? Mas que, apesar de tudo, consegue reunir à sua volta personalidades que não têm nada a ver com isto, não é? Não tem nada a ver com o espírito cristão, o velho espírito cristão da Europa, mas que acabam por aceder e por estar presentes, porque sabem qual é o grande significado que esse espírito acaba ainda por ter na Europa e, portanto, ser ainda um grande símbolo, e que Notre-Dame, obviamente, é um dos grandes símbolos desse espírito cristão da Europa. Foi uma boa jogada política, Luís Marcos, Sim, foi para já um grande acontecimento do ponto de vista histórico. Foi cumprido um desígnio e um desejo e uma aposta do presidente Macron de em 5 anos recuperar, e foi conseguido. Isso é notável sob todos os pontos de vista, e há um elogio que tem que ser feito à capacidade criativa dos franceses a vários níveis. Nós ainda não vimos, só vemos nas imagens, mas todas elas mostram de facto um trabalho notável. A cerimónia em si foi uma cerimónia digna, com um bom discurso do Macron, que apela aos grandes, aos profundos e aos nobres sentimentos dessa Europa cristã, dessa Europa comunitária, dessa Europa da fraternidade, da liberdade e da igualdade, os princípios básicos, portanto, da liberdade da nossa sociedade contemporânea, mas ali há uma coisa um bocado estranha, que é, nós estamos a ouvir um discurso que é um bom discurso, identificamos-nos com aquilo, mas achamos que aquilo já não corresponde ao país de que ele está a falar, não é? A França já não é bem aquilo, é outra coisa, não é? Isso é um pouco estranho. E corresponde, aliás, à realidade do que é hoje a França, um país dividido, um país fraturado, um país sobre o qual pendem fantasmas terríveis do que é que pode vir a acontecer nos próximos tempos, e isso foi um pouco estranho, volto a repetir. Depois, mas enfim, o resto tudo bom. Agora, mais um dado que eu gostaria de referir, que não correu tão bem. A cerimónia, o concerto da noite, não correu nada bem do ponto de vista da transmissão televisiva, e nós somos somos também um programa sobre a mídia. A cerimónia, que foi transmitida pela RTP2, se penso que foi a 2 que transmitiu, correu tudo muito mal, em que não se percebia muito bem o que era em direto, o que era gravado. Ouvia-se entre os intervalos das intervenções dos momentos musicais, todos eles notáveis, ouvia-se som em fundo, pessoas a gritar, pessoas a bater palmas, conversa em estúdio entre as pessoas que estavam a comentar. Não havia sequer dobragem de algumas conversas que havia, portanto, entre os apresentadores que estariam em França, alguns estavam cá, mas sob este ponto de vista, infelizmente, vimos momentos, volto a repetir, magníficos, de grande qualidade artística, mas o conjunto da transmissão não correu nada bem. Não sei se a responsabilidade é da emissão original em França, se foi a maneira como depois foi tratada aqui em Lisboa, não sei, mas que não correu bem, não correu. Mas já não foi em direto à noite, não é? Na RTP2 já não era em direto. Não era em direto, mas exatamente por isso podia ter sido melhor trabalhada. Não? Exato. Eduardo... Não, eu concordo genericamente com tudo o que foi dito, mas só uma coisa mas aqui já não é no aspecto mediático, eu não percebi muito bem quem é que representou Portugal. Vocês perceberam? Não foi o Marcelo. Não, foi uma secretária de Estado, salvo erro. Não vos dá a ideia de ser pouco É pouco, isso significa que não foi convidado ninguém, não é? Claro que sim. Pode ser, Quer dizer, pode não ter sido convidado. Foi alguém convidado e não foi convidado. Não deve ter sido convidado. Aliás, também é um bocadinho estranho que não tenha estado presente o presidente dos Estados Unidos, tenha estado o ainda não presidente Donald Trump, que foi uma grande vitória para ele. Isso é um pouco mas isso é lá com ele. Não é nada. Preocupado é com o meu. Mas está bem, mas também não foram só 27 líderes mundiais, portanto não podiam estar todos. Agora, que não esteja em Portugal, também não estava lá o Sanches, também não vi lá o Sanches, por exemplo, de Espanha, não vi. Também não estava a Van der Leyen, não estava o Scholz, não estava nenhum desses. Agora, o que é muito estranho é que tivesse estado o Trump, isso é que eu acho estranho, é um sinal de... E o Zelensky também. Mas estava, Paris, não estava, mas Paris estar o Trump é que é um bocado estranho. Sim.
Para mim Paris era a segunda cidade portuguesa, com 800 mil portugueses, não é? Portanto, não sei, também haveria muitas razões para estarmos lá e não estivemos. É só isso que eu achei curto e tenho pena, pronto. Mas também não foi dada nenhuma explicação, ou não fomos convidados, ou fomos convidados e não podemos estar, não sabemos. Sim. Por isso mesmo é que eu me interrogo, mais nada. Bom, nós vamos ter que avançar. Hoje temos um programa ligeiramente mais curto, por causa do Congresso do PC, mas vamos ter que avançar e eu propunha que fizéssemos aqui uma ronda rápida pela questão internacional, mas e deixando isso para a próxima emissão, para aprofundarmos mais isso, se vocês entenderem. E estando ainda em França, Macron, na reabertura de Notre-Dame, faz um discurso excelente, já todos aqui dissemos, mas sob uma pressão tremendíssima, não é? Ele já recebeu no Eliseu os partidos com assento parlamentar, com exceção da França insubmissa do Mélenchon e a União Nacional da Marine Le Pen, com exceção desses dois, e parece que dali não saiu grande coisa, apesar de Macron continuar a dizer que terá um novo Primeiro-Ministro até ao final de semana. Portanto, este eixo, Paris-Berlim, está numa situação complicadíssima. A França na situação em que está, a Alemanha com eleições antecipadas, porque acho que é amanhã que o Scholz vai apresentar a moção de confiança ao Parlamento. Eu acho que, amanhã sexta. Luís Marques, tu é que és o especialista da área económica, has de ter certamente mais... Eu acho que aqui o problema é um problema muito mais económico que político, também é político, como é óbvio, mas o problema é muito mais económico. O que é que achas? Não, sim, bom, as duas coisas, não é? As duas coisas. No caso da Alemanha, temos um paradigma, enfim, uma palavra que eu não gosto, que define a Alemanha, a poderosa Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, um paradigma que consistiu numa indústria, numa capacidade exportadora muito forte, alimentada por energia barata que vinha da Rússia e que desapareceu. De repente, tanto com a guerra na Ucrânia, um bocadinho já com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, tudo isso desapareceu e temos uma economia alemã que foi o motor da economia europeia nos últimos 40, 50 anos, que de repente gripou. Temos a economia alemã numa crise muito grande. Aliás, as previsões do próximo ano é que a economia alemã não cresça, portanto, esteja em território negativo. Isso, obviamente, vai condicionar tudo o que é o crescimento e o desenvolvimento da economia europeia. Depois temos a França, portanto, com uma situação não tanto económica, embora também económica, mas sobretudo uma situação financeira desastrosa, porque está com um déficit de 6% do PIB, portanto, basta dizer que de 6% do PIB é 6 vezes mais do que que existe em Portugal, e uma dívida que já ultrapassa os 100% do PIB. O governo que agora foi vetado no Parlamento, tinha um plano para uma poupança de 60 mil milhões de euros, ou seja, um plano de austeridade de 60 mil milhões de euros, que, não vendo este governo para o aplicar, vai ter que ser aplicado por outro. Vamos lá ver se as forças da extrema-esquerda e da extrema-direita o vão permitir. Mas temos dois países que são as duas principais economias da Europa, numa situação de profunda crise e com um grande ponto de interrogação sobre como é que vão sair dela. Isso é indiscutível e vai condicionar tudo o resto, não é? Basta dizer que havia um programa, um plano de uma emissão de dívida para a compra de equipamento militar para apoiar a Ucrânia de 500 mil milhões de euros, que a Alemanha já disse que não, porque não tem condições para o fazer. E isso, obviamente, faz com que a Europa vá entrar no próximo ano com uma dúvida existencial sobre o que é que vai acontecer na França e o que é que vai acontecer na Alemanha. Eduardo, a presença do Trump e do Zelensky lá na reabertura de Notre-Dame, achas que eles combinaram o fim da guerra na Ucrânia? Não, não parece. Dados estes constrangimentos orçamentais todos da Europa
E aquilo que vai acontecer a partir de janeiro nos Estados Unidos? Mas, Eduardo, deixa-me só dar aqui uma nota complementando aquilo, a pergunta do Rui. Vinha hoje uma notícia, hoje ou ontem, uma notícia muito interessante, que superada por alguém, provavelmente já da equipa do Trump, que na conversa entre o Trump, o Zelensky e o Macron, o Trump deixou muito claro que queria um cessar-fogo imediato. Sim, Pois, já ouvi isso. Sim. Exato. Ora, um cessar-fogo imediato significa praticamente uma rendição da Ucrânia. Da Ucrânia. Exato. Pois, eu penso que o Zelensky está numa situação bastante complexa e vai ter que ceder território, não é? Portanto, desse ponto de vista, é claro que aqueles 20% que estão ocupados pelos russos vão ter que parar por ali e depois haver um cessar-fogo com base nisso, ainda que numa espécie de situação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, qualquer coisa que se faça, mas eu penso que o ano de 26 vai ser decisivo para tem que qualquer coisa acontecer no sentido de pacificar a situação, porque por causa da falta de meios, por causa da falta de homens de parte a parte também, porque tudo aquilo desgasta. Relativamente àquilo que o Luís Marcos estava a dizer em relação à França e à Alemanha, eu acho que a Alemanha terá sempre uma certa capacidade de poder recuperar, porque é um país organizado, e eu temo que a França se envolva numa questão social tremendíssima, do ponto de vista, digamos, até de confrontos físicos, não é? Vejo com grande preocupação a situação em França. Há sempre aquela velha tese de que a política na França se trava na rua, não é? Exatamente. Exato. Bom, mas aqui só aqui um diz. detalhe em relação relativamente ao que se passa na Ucrânia. Há aqui um detalhe interessante que, enfim, não tem graça nenhuma, mas também é revelador daquilo que se vai passar a seguir. Porque nas suas declarações sobre a Ucrânia, o Trump disse que já tinham morrido 400 mil soldados da Ucrânia, o que obrigou o Zelensky no dia a seguir a vir dizer que tinham sido 43 mil. Ora, 43 mil são 10% dos 400 mil que falou o Trump. Onde é que está a verdade? Sim, não está no zero só, não é? No zero não está, certeza. Exatamente. Bom, eu proponho que nós deixemos esta questão internacional das guerras, porque agora no Médio Oriente abriu-se mais uma frente com a Síria, Israel já bombardeou Damasco, ou pelo menos já fez raids sobre Damasco, e portanto as coisas estão muito complicadas, o mundo está cada vez mais perigoso para ir buscar aquela célebre frase de Vasco de Valente. Eu propunha-vos que utilizássemos estes últimos minutos do programa para vocês comentarem a questão da multiplicação de candidatos para as presidenciais portuguesas, que é uma coisa... nascem como cogumelos, não é? Nascem todos os dias. Eu acho que basicamente nascem na comunicação social, não é? Nós olhamos, por exemplo, para a lista que fazem para quando se fazem sondagens e quer dizer, só não está lá o nosso nome por acaso, não? Quer dizer, nem o Pato pelo menos o nome do Luís Marcos poderia estar. Porque eu? Sei lá, porque és uma pessoa com todas as qualidades. Respeitável. Não, podíamos fazer Mas o vasto currículo justifica isso. Exato. Portanto, quer dizer, eu acho que neste momento... Uma troika. Ou então fazemos uma coisa rotativa, como propunha aquela senhora que eu falei na última semana. Eu acho que neste momento nós quase que só temos uma certeza que está à volta do Almirante, não é? E mesmo assim até nos podemos todos enganar. A revista da Marinha, acho que lhe dedica... É verdade, a revista da Marinha é interessante. Vale a pena referir isso. Falem sobre isso que é interessante. Sim. Não, eu acho que a revista da Marinha praticamente faz uma edição só sobre o Almirante, praticamente. Sim. Pois, mas para além disso... Acho que aparece também o Dom João II. É, exatamente. Não, o que é extraordinário é que há uma ilustração que é uma pintura. Eu vi isso reproduzido, aliás, no Facebook do Luís Paixão Martins. Vou já aqui dizer onde foi. E então essa ilustração tem o Almirante no meio, que ele passa-se numa fragata no meio do mar, não é ver essas ondas e não sei o quê. E do lado esquerdo do Almirante
não, do lado direito do Almirante, do lado esquerdo da gravura, está o Dom João, está o Afonso, está o Vasco da Gama, ou o Dom Afonso, Dom Henrique, não sei qual deles é, mas é um dos navegadores, parece que é o Infante Dom Henrique. Ao meio, vê-se o nome da corveta ou do barco, enfim, seja lá o que for, não sou marinha, não sei, que tem lá Dom João II, e depois ao lado vê-se o Almirante, nós que sabemos, tanto fardado. O que não deixa de ser interessante que a Marinha faça este paralelismo entre o Dom Henrique e o Almirante. Bom, mas isto para dizer, portanto, que ao contrário daquilo que se especulava, de que não, isto da campanha eleitoral para as presidenciais ainda está muito longe, falta um ano e tal, portanto, isso é lá para março, abril. Não, a verdade é que a campanha está no terreno. E apareceram agora, portanto, pelo menos mais dois, foi António Vitorino e o Paulo Portas. Sendo que o António Vitorino tem esta particularidade hoje em dia. Portanto, aparece e desaparece. Não, e hoje em dia os jornalistas perguntam a alguém: você é candidato? E a pessoa diz: falamos em 25, é candidato, não é? Ou seja, basicamente, foi o que disseram o António Vitorino. Perguntaram: não, falamos em 2025. O que realmente ele não disse que não. Portanto, o que significa que pode ser. A verdade é esta, não é? Sendo que o Paulo Portas não disse nada, mas alguém disse por ele. Exato. O que significa que ele está a pensar. Ou seja, realmente neste momento temos com cada vez, todos os dias aparecem candidatos. Portanto, são 14 ou 15, ou coisa assim. E ainda estamos, e a procissão ainda não saiu do adro, não é? Isso revela a vitalidade da nossa democracia. Com certeza. Ainda falta o Tino de Rãs também. O Tino de Rãs depois não se pronunciou. E depois ainda faltam esses, é verdade. Não, mas esse não vai ponderar. É que nós temos agora uns ponderadores, não é? Toda a gente anda a ponderar. O Tino de Rãs acho que não é não é um ponderador, ele avança mesmo, não é? Mas realmente é extraordinário. O único candidato que parece estar no terreno é o Almirante, e depois há estas especulações que, no fundo, também acabam por ser normais e, de certo modo, legítimas, mas e também distraem daquilo que é efetivamente importante, que é a governação, porque, se repararem, acabamos por falar um pouco do governo, da ação governativa, e não faltam casos. Muito bem, é verdade. E também já agora do próprio Presidente da República, não é? Também. Já se fala no próximo, e cada vez se fala menos dele. Parece que na América, não é? Tem um presidente, já se fala no próximo. Só se fala do próximo. Tenta esfumar. Muito bem, deixo só aqui uma nota, antes de irmos para os grandes enigmas. Morreu o contista Prémio Camões de 2012, Dalton Trevisan, e digo isto porque ele tinha uma grande aversão à imprensa, embora tivesse sido jornalista em dado momento da sua vida. Bom, os grandes enigmas e outras histórias, já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar, Luís Marinho. Porque é um enigma, enfim, que se vai repetindo, que é o seguinte. O inverno começa no dia 21 de dezembro. Por cá começa a estar frio, é normal. Isso segundo dizem as nossas televisões. Mas basta a temperatura começar a descer um bocadinho aqui em Lisboa e alguns editores começarem a ter frio, que começa logo a encomendar aos correspondentes no norte de Portugal que comecem a fazer grandes reportagens sobre o frio, normalmente em Trás-os-Montes, portanto, que é a zona teoricamente mais fria. O problema é que quando os transmontanos são interrogados, o que é que eles dizem? É frio, isto é o tempo dele. Portanto, eu ontem vi na televisão um senhor de camisa e com uma coisinha por cima da camisa a dizer, pois está frio, e então? É verdade, e então? Ora, e então? O que nós sabemos é que uma notícia é algo que seja um bocadinho fora da normalidade. Isso é que faz uma notícia, não é a velha história do homem que mordeu o cão. Exato. Mas frio em dezembro em Trás-os-Montes, qual é a novidade? É a mesma novidade do que haver no inverno neve na Serra da Estrela. Ou Natal, no dia 25. Exatamente. Por exemplo, também. Muito bem. Chuva em novembro, Natal em dezembro. Exatamente. O meu enigma é muito rápido. O Sporting jogou e perdeu em Bruges para a Liga dos Campeões. Foi. Okay. É a quarta derrota em 5 jogos desde a chegada de João Pereira. Os adeptos estão chateados.
Estão, claro que estão. Mas a contrariedade, e este é o meu enigma, a contrariedade justifica lançar tochas aos jogadores quando a equipa vai agradecer o apoio dos adeptos? Justifica viajar até à Bélgica para lançar tochas sobre os jogadores? Esse é o meu enigma. Levam-nas daqui para lá ou compram-nas lá? Devem comprar lá, porque deve haver correspondência. Sim. Provavelmente. Também já passam com as tochas no avião? Passam com as tochas no avião? Minha pergunta é essa, e passam nas tochas, deixam-nos passar. Bom, a minha, não é bem um enigma, é uma constatação de uma triste história portuguesa sobre a corrupção. Esta semana a Ministra da Justiça anunciou a criação do novo organismo para fiscalizar as autarquias. Aparentemente com o acordo, portanto, da Associação de Municípios. Isso, aliás, foi anunciado em Pombal, que é a minha terra. E ainda bem que foi em Pombal, porque Pombal merece isso tudo. Bom, agora, o que é estranho é o seguinte: já existiu um organismo de controle das autarquias, chamava-se IGAL, Inspeção Geral da Administração Interna, que foi extinta durante a Troika, foi nas medidas de contenção da Troika, um dos organismos foi extinto, foi exatamente este IGAL, e as competências do IGAL passou para a Inspeção Geral de Finanças, que tem, presumo eu, portanto, cumprido a função que estavam atribuídas ao IGAL. Para além da contradição e desta permanente avança e recuo relativamente às medidas que se tomam na administração pública portuguesa, que extingue-se o organismo, depois passados uns anos volta-se a criar um organismo que faz as mesmas funções do anterior, isto motivou uma divergência entre a Ministra da Justiça, portanto, e o Castro Almeida, que é o Ministro, portanto, que tem a pasta, portanto, dos fundos, etc. Sendo que o Ministro Castro Almeida disse que achava que o que nós precisamos não é de criar mais um organismo, mas reforçar a Inspeção Geral da Administração da Inspeção Geral de Finanças com inspectores suficientes para fazer o seu trabalho. Eu tendo a pensar que o Castro Almeida, o Ministro Castro Almeida, tem razão e que esta ideia de que criar organismos sobre organismos resolve um problema já se viu que não dá certo. Eduardo. Muito rapidamente, eu só para dizer uma coisa, foi confirmado aquilo que já todos sabíamos, Portugal é co-organizador do Mundial de 2030, mas depois eu vi um estudo de uma consultora que espera que isto tenha um impacto positivo de 800 milhões de euros no PIB e que possa criar 20 mil empregos. Temporários. Eu vejo isto... Temporários. Está bem, ok. Mas quer dizer, eu estou a ver aqui uma dinâmica tão grande e enfim, pelas experiências passadas, eu fico assim um bocadinho reticente relativamente a um tão grande entusiasmo. Não sei. Desta vez eu estou um pouco mais otimista, sabes porquê? Porque o investimento... 500 mil visitantes... Não, porque o investimento em infraestruturas praticamente vai ser zero, não vai haver. Os estádios estão construídos, ao contrário do que aconteceu em 2004, em que os estádios tiveram que ser construídos e gastámos 1.000 milhões de euros nisso. Desta vez isso não vai acontecer e, portanto, eu vi uma parte do estudo, e o estudo está bem feito, e dos 3 países que vão organizar, Portugal é o que pode beneficiar mais, exatamente porque não vai praticamente ter obras de infraestruturas, e o estudo mostra, portanto, por cada euro investido podemos recuperar 8. Não pode ser um bocadinho otimista, mas não é impossível. Bom, termina aqui. 500 mil visitantes, acho um exagero. Mas, enfim, não é muito, não é impossível. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, sempre ao domingo e sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.